Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, boa noite, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus, a nossa esperança. Quantos podem dizer amém? Amém. Você está feliz, meu irmão, por estar aqui? Diga amém. 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 Quem é o Deus que você crê? Quem é o Deus que você adora e professa a sua fé? O Deus a quem você crê, em quem você confia, não é o Deus deísta, não é o Deus apregoado pelo deísmo que cria o mundo e se afasta e se distancia deste mundo. Não é o Deus que, como um relojoeiro que dá corda naqueles antigos relógios, a corda, e ele dá corda e deixa lá o relógio funcionar sem nenhuma intervenção dele. Não é esse o Deus que você crê. O Deus que você crê não é o Deus panteísta. O Deus do panteísmo que afirma que tudo é Deus e Deus é tudo. É aquele conceito que diz que Deus, Ele faz as coisas emanarem dele. Aquele conceito que aparece um pouco no filme Avatar, que tem uma árvore que é uma deusa. Não é esse o Deus que você crê. Não é o Deus panteísta, que tudo é Deus e Deus é tudo. Não é esse o Deus que você crê. O Deus que você crê não é o Deus dos idólatras. Não é o Deus que muitas vezes é resumido através de uma imagem, através de uma estátua, através de um objeto de ouro, de prata, de bronze, de madeira, como se aquilo fosse incentivar a fé das pessoas. Não é este o Deus que você crê. O Deus que você crê é o Deus revelado na Bíblia. É o Deus invisível, mas real. É o Deus que está aqui. É o Deus que está nesta reunião. É o Deus transcendente, mas o Deus imanente. O Deus que está acima de tudo e está acima de todos, mas o Deus que está presente na história e na vida dos seus filhos. O Deus a quem nós adoramos é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus onisciente, que conhece tudo. É o Deus onipresente que está em todos os locais. É o Deus que está presente no mundo, mas que é diferente do mundo. O Deus a quem você adora e a quem você serve é o Deus que age na história. É o Deus que não está dormindo. É o Deus que não está cochilando. É o Deus que não está aposentado. É o Deus que criou os céus, criou a terra, criou os mares, criou o universo e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É esse o Deus que você serve. O Deus que você serve
é aquele que Isaías declara que ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Neste momento, Ele está trabalhando. Ele vai trabalhar para sempre. Ele está trabalhando para cumprir o seu propósito. Ele está trabalhando em favor dos seus filhos. Queria ler com você Atos capítulo 1, por favor. Esse texto aqui, ele nos apresenta a continuidade dos evangelhos. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele fica 40 dias pós-ressurreição com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e fala acerca do reino de Deus. E o texto diz que Jesus traz uma ordem para aqueles discípulos, no verso 4. Eles não deviam se afastar de Jerusalém, mas eles precisavam esperar a promessa do Pai. E qual era a promessa do Pai? Era o derramamento do Espírito Santo. Era o cumprimento da promessa que está registrada no Antigo Testamento, em Joel capítulo 2, de que o Espírito Santo viria sobre a igreja e habitaria na igreja. E o texto nos mostra que os discípulos, quando ouvem esta promessa, eles perguntam a Jesus se este seria o tempo em que o reino seria restaurado a Israel. E Jesus diz: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa promessa se cumpre em Atos 2. A partir de Atos 2, todo cristão é templo do Espírito. A partir de Atos 2, todo cristão deve ser cheio do Espírito. Deve ser cheio do poder do Espírito. A promessa se cumpriu. Mas eu queria olhar como aqueles irmãos que ouviram as palavras de Jesus esperaram o cumprimento da promessa. Como nós falamos no início da nossa reflexão, nós cremos, irmãos, em um Deus que intervém. Você crê em um Deus que age? Você crê em um Deus que faz milagres? Você crê em um Deus que cumpre os seus propósitos e faz a vontade dEle? Você crê em um Deus que, agindo Ele, quem impedirá? Você crê nesse Deus, meu irmão? Eu creio nesse Deus, e você crê nesse Deus. E esse texto, ele nos mostra um momento crucial da igreja, em que ela deveria esperar o agir de Deus. E como é que se espera o agir de Deus? Como é que a igreja vive sempre na expectativa que Deus vai agir? Ele já está agindo, Ele já está operando, mas Ele vai continuar agindo, Ele vai continuar fazendo a vontade dEle. Como nós devemos esperar o agir de Deus? Talvez você esteja esperando o agir do Senhor em alguma área da sua vida. Como você, como a igreja, deve viver nessa expectativa
do agir de Deus. Veja aí Atos, capítulo 1, verso 12 ao verso 14. Diz assim, Atos 1, 12 a 14. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Provavelmente na sua Bíblia está aí a jornada de um sábado. A jornada de um sábado é aproximadamente 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, para uma sala, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Perceba como esse texto nos mostra a igreja aguardando o agir de Deus. Perceba como esse texto nos revela a postura daquela comunidade de fé que esperava um cumprimento de uma promessa. E graças a Deus, essa promessa se cumpriu na igreja. O texto nos diz que aqueles irmãos, eles voltaram do Monte das Oliveiras e eles foram para onde, irmãos? Verso 12. Para onde eles foram? Para Jerusalém. Se você notar no verso 4, qual foi a ordem de Jesus para eles? Não se afastem de Jerusalém. Primeira coisa que eu queria destacar é que a igreja experimenta a expectativa do agir de Deus, a igreja espera a intervenção de Deus. Você e eu devemos continuar aguardando o agir do Senhor na nossa história em obediência. Obediência. Aqueles irmãos não disseram para Jesus: Senhor, nós temos uma ideia melhor. Senhor, o senhor não acha que é melhor a gente ficar em uma outra cidade? Não. A ordem de Jesus para eles é: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Porque quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão testemunhar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas por enquanto, fiquem em Jerusalém. E eles obedeceram. Essa é a primeira lição. Você quer o agir de Deus na sua vida? Você quer a intervenção do Senhor na sua história? Quantos querem isso? Digam amém. Então a primeira coisa, obedeça. A primeira coisa, leia o manual do instrutor, o GPS de Deus, o guia do Senhor para a nossa vida, a Escritura Sagrada, e a obedeça. E a siga. Não escolha as coisas que você e que eu devemos obedecer ou não. Olhe para a palavra de Deus e aquilo que Deus lhe ordenar, faça. Sabe por quê, irmãos? João capítulo 14, verso 21, a gente meditou inclusive nesse versículo há algumas semanas atrás, nos grupos pequenos. Veja o que João 14, 21 diz: aquele que tem
os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E farei o quê? O que que Jesus está dizendo? E me manifestarei a Ele. Jesus está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E aquele que me ama, eu vou me manifestar a Ele. Em primeiro lugar, aguarde a intervenção de Deus com o quê? Com obediência. Nós devemos aguardar a intervenção de Deus com o quê, irmãos? Com obediência. Mas o texto continua. O texto vai nos mostrar que aqueles irmãos aguardaram a intervenção de Deus com uma vida comunitária saudável. Uma vida comunitária bíblica, abençoada. Diz o texto que eles entram na cidade, verso 13, e eles vão para o cenáculo. O cenáculo foi aquele lugar que eles ficaram tristes, mas que eles também se alegraram. O cenário foi aquele ambiente que Jesus orou por eles. E agora no cenáculo, eles vão aguardar a promessa do Pai. Quem estava no cenáculo? Se você olhar o texto diz que ali estavam os discípulos, os apóstolos, e quem mais estava? Se você for para o verso 14, ali estava Maria, a mãe de Jesus, ali estavam os irmãos de Jesus. Quem são os irmãos de Jesus? Jesus teve alguns irmãos, e a Bíblia nomeia esses irmãos do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o evangelista Mateus nos fala sobre irmãos de Jesus em Mateus 13:55, e nos fala sobre Tiago, José, Simão e Judas. Além disso, Jesus tinha irmãs. Mateus 13:55 a 56. Então nós temos aqui a mãe de Jesus, nós temos os irmãos de Jesus, nós temos os apóstolos, nós temos outras mulheres, verso de número 14, e no verso 15 diz que havia ali mais ou menos 120 pessoas, ou seja, havia outros crentes, outros discípulos de Jesus. Era um grupo heterogêneo. Se só os 12 eram bem heterogêneos, imagine os 12 mais Maria, mais os irmãos de Jesus que só foram crer em Jesus depois da ressurreição, mais outras mulheres e mais algumas dezenas de pessoas. Era um grupo de gente diferente. Mas como esse grupo estava se portando? Veja aí o texto, verso 14. Diz que eles perseveravam, o quê? Unânimes em oração. Então perceba que o texto aqui nos apresenta que havia naquela igreja unanimidade. E o que é ser unânime? É estar em conformidade com os demais, em sentimento, em opinião. Era uma igreja que esperava a ação de Deus, mas esperava em unidade. A Bíblia diz, irmãos, que o reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste. Uma casa dividida, ela começa a guerrear os seus membros e ela vai caindo.
Mas aqueles irmãos diferentes, com costumes diferentes, eles estavam unânimes. Nós esperamos a intervenção de Deus vivendo em unidade. Nós esperamos a intervenção de Deus vivendo como corpo, vivendo como comunidade, vivendo como família de Deus. Mas o texto diz que eles não esperavam passivamente. O texto diz que eles perseveravam. E eles perseveravam como? Eles perseveravam em oração. Nós aguardamos a intervenção de Deus, orando. Nessa noite, irmãos, Deus está nos lembrando mais uma vez que Ele é Deus, que Ele faz, que Ele opera, que Ele tem planos, que Ele vai cumprir os seus planos, que nada vai impedir o seu agir. Nessa noite, Deus lembra a mim e a você que Ele não é um ídolo, que Ele não é o Deus do deísta, que Ele não é o Deus do panteísta. Ele é o Deus da Bíblia. Ele é o Deus que se revela. Ele é o Deus que opera. Ele é o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura. Ele é o Deus que transforma casamento. Ele é o Deus que transforma o marido, transforma a esposa, transforma o filho, transforma a filha. Ele é o Deus que abre portas. Ele é o Deus que fecha portas. Ele é o Deus que cura os enfermos. Ele é o Deus que redime, que regenera, que salva, que sela com o Espírito, que enche com o Espírito. Ele é o Deus que faz milagres. E eu e você precisamos crer nisso. Ele é Deus. Quando Ele faz, Ele é Deus. Quando Ele não faz, Ele é Deus. Quando Ele faz, Ele é Deus. Quando Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Quando Ele realiza aquilo que nós queremos, Ele é fiel. Quando Ele não realiza, Ele é fiel. Ele é justo, Ele é puro, Ele é reto, Ele é íntegro. Ele opera no céu e na terra maravilhas. E nós precisamos, como igreja, continuarmos crendo que Ele continua agindo. E precisamos continuar tendo esperança, tendo expectativa. Mas a gente espera não de qualquer jeito. A gente espera obedecendo. A gente espera vivendo saudavelmente como comunidade de fé, em unidade e em perseverança na oração. Nesta noite, Deus lhe convida a renovar a sua esperança. Nesta noite, Deus lhe convida a olhar para além dos seus problemas, para olhar para um Deus que está acima deles, para olhar além dos gigantes existenciais que estão à sua frente e olhar o Deus que está acima deles. Há uma história que me chamou a atenção, nos conta que, eu queria encerrar com essa história. Nos Estados Unidos, 1850, houve um colapso econômico. Diz a história que os bancos, eles fracassaram, os empresários entraram em crise, as estradas de ferro faliram, as fábricas foram fechadas e milhões de trabalhadores ficaram desempregados. Uma situação catastrófica.
Em 1º de julho de 1857, um homem de negócios chamado Jeremiah Lampier, ele assumiu a função de um missionário urbano. E a denominação dele tinha perdido milhares de membros todos os anos. E Lampier, ele imprimiu um folheto. E ele distribuiu aquele folheto em Nova York. Em 23 de setembro de 1857, ele começou uma reunião de oração. E naquela reunião de oração, ele começou a juntar comerciantes, juntar mecânicos e viajantes para buscarem a Deus. A história conta que no primeiro encontro havia 6 pessoas. Na segunda semana vieram 40. Aquela reunião deixou de ser semanal e começou a ser diária. Em 6 meses, cerca de 10.000 homens se reuniam todos os dias em Nova York para orar. E aí não tem como, irmãos. Quando a igreja ora, coisas novas acontecem. Não tem como. Jonathan Edwards, ele dizia que quando Deus deseja realizar uma grande coisa na vida do seu povo, grandes obras, ele deseja que isso seja antecedido pelas orações do seu povo. 10.000 homens se reuniam para orar. E Deus mandou um avivamento nos Estados Unidos, na década de 50. E em 2 anos, foram acrescentadas às igrejas americanas mais de 1 milhão de novos crentes. Mais de 1 milhão de novos crentes. Deus fendeu os céus. Deus derramou o seu poder. Deus agiu, porque Ele age. Mas Ele quer que nós esperemos a sua ação, orando. Fique de pé e vamos orar.